Olá, nós estamos aqui para a resolução das questões do Conselho Federal de Contabilidade, do exame de suficiência. Do segundo exame de suficiência, você tem aqui a questão 2 do segundo semestre de 2016. Então, nós vamos estar resolvendo. Na apostila, você vai encontrar na página 3, questão 2, e vai estar refletido também do lado. O que ela comenta? Uma sociedade empresária realizou uma venda de mercadoria à vista. A palavra venda vem em relação ao demonstrativo de resultado do exercício. Então, quando você tiver o demonstrativo do resultado do exercício, você vai ter a primeira informação chamada receita bruta. Na receita bruta, a atividade principal da empresa, você tem o tema vendas de mercadoria. Nas vendas, ele me dá o valor 320 mil. É uma parte positiva do resultado econômico. E na sequência da questão, coincidência de ICMS 18%. Quando você calcular 18% do valor 320 mil, você vai encontrar 57.600. Então, você vai ter um ICMS sobre as vendas de 57.600. Então, é um cálculo puro e simples sobre a base 320 mil. A alíquota foi dado na questão 18%. Nesse momento, você vai considerar o termo receita líquida, venda líquida, que seria, no caso aqui, você buscar o item 1 menos o 2, você teria o termo receita líquida, também podemos ser conhecido como venda líquida. Esse termo, receita líquida, venda líquida, pode também ser verificado como receita operacional líquida ou venda operacional líquida. A diferença dos valores aqui, você vai encontrar 262 e 400, que é a diferença de 320 mil menos 57.600. Na sequência, ele afirma o custo da mercadoria vendida 192 mil. É o sistema de inventário permanente, onde sempre quando há a venda, ele dá a informação da baixa no estoque. Então, lembrar, sistema de inventário permanente. Então, é o momento que ele fala do custo da mercadoria vendida. E na questão, ele me dá essa informação, 192 mil. Esse valor 192, quando você buscar o resultado com a mercadoria, que você vai trazer do item 4 menos o item 5, então, se você tirar o item 4 menos o item 5, você vai obter 70.400. Esse 70.400 foi o que foi perguntado no segundo exame de suficiência na questão de número 2, de 2016, dando realmente o que é a resposta, letra A, em relação a essa informação. Resolvendo, então, a questão 10 da segunda edição do exame de suficiência. Então, a questão 10 do segundo exame, você tem do lado aqui, uma sociedade comprou a prazo, então você vai ter o aceite da duplicata por essa empresa, mercadorias para revender, então bem de venda no valor total. Então aqui, você pode visualizar o valor total, 25 mil. Tomar bastante cuidado, porque nessa questão não teve IPI, que é por fora, ou mesmo um ICMS, substituição tributária. Nós só vamos ter nessa questão tributos considerados por dentro do valor da compra. Então, com isso, nesse valor já estão incluídos 4.250 relativos ao ICMS
E o transporte da mercadoria de 2.000 foi pago pela empresa vendedora, sem reembolso pelo comprador, pelo adquirente. Então é interessante que você saiba que a empresa que comprou não arca com frete. Quem está arcando é a vendedora, que vai ser uma despesa com vendas. A sociedade apura o PIS e o COFINS pelo regime de incidência não cumulativa. O não cumulativa, no momento da compra, você tem que recuperar o PIS e o COFINS. Então, sobre a base da compra, você vai contabilizar 7,6% de COFINS e também vai contabilizar o PIS a 1,65% sobre a base 25.000, que é a base da compra da mercadoria. E ele afirma, como são tributos que você recupera, ele quer saber qual o valor de custo da aquisição dessa mercadoria. Então, se você pegar as compras e tirar os tributos, inicialmente você teria compras líquidas. Lembrando, então, nessa questão, se ele perguntasse compras líquidas ou valor de custo de aquisição, está dando a mesma resposta, que no caso é a letra A. Só tomar cuidado na seguinte condição. Se ele tivesse dado, como aqui é uma empresa comercial, colocar IPI, o IPI é um tributo por fora. E essa empresa vai ter que acrescer ao valor da compra, como também se ele tiver que pagar um frete, um seguro, um descarregamento, um armazenamento. Ele não entra o IPI como frete, o seguro na compra líquida, mas ele entra aqui, somando. Se você tivesse o IPI, tivesse o frete, tivesse o seguro, tivesse uma compra, tivesse um descarregamento, tivesse uma armazenagem, ele entra no custo de aquisição. Então, toma bastante cuidado, então, entre o termo compra líquida e custo de aquisição. Letra A, questão. Segunda edição ainda do Exame de Suficiência de 2016, a página 9, questão 19. Em 15 de 8 de 2016, uma sociedade empresária comprou mercadoria para revenda. Marca, comprou bem de venda, no valor de 156 mil. Então você tem aqui o valor da compra, 156. Para pagamento só em 31 de 8. Então essa compra foi a prazo. Então você tem que aceitar a duplicata ou ter a conta fornecedores. Lembrando que nós vamos trabalhar no sistema doutrina patrimonialista. O balanço patrimonial, o lado do ativo, como é a aplicação, é sempre o lado do débito. O lado do passivo, como é o lado da origem, é sempre o lado do crédito. Então aqui poderia ter a conta duplicatas a pagar, em vez de fornecedores. Daria no mesmo. Aí ele continua. Temos ICM de 17%. Se você calcular 17% sobre a compra, a base 156, você tem 26.520. É um cálculo simples. Nesse momento, a empresa adota o regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS. Na cumulatividade, você não tem direito de recuperar PIS e COFINS no momento da compra. Ele fala até da alíquota, 0,65% e 3%, mas isso só vai incidir sobre o faturamento quando ele vender. Então, nesse momento da compra, você não recupera PIS e COFINS. Marque ali, cumulativo. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção que apresenta o lançamento contábil correto dessa operação. Então, vamos lembrar, você tem a compra, tem o ICM, não pode contabilizar PIS e COFINS em relação à compra, por causa do termo cumulatividade. Eu deixei aqui, compra menos ICM, para afirmar a compra líquida. Porque compra líquida, se você tiver um desconto comercial incondicional, um abatimento sobre a compra, um PIS, um COFINS, quando for não cumulativo, vão interferir na compra líquida. Tá? Deixei o termo só para você ter essa visão. E deixei aqui o balanço patrimonial para sempre você afirmar, a aplicação ativo é débito. Então, quando você tem um tributo a recuperar e o estoque, todos débitos, a dívida está com o fornecedor, você tem a resposta na letra A, 2 débitos e um crédito. Sempre que você tiver 2 débitos e um crédito,
primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. Nós estamos aqui na terceira fórmula. E é um fato permutativo, que é um fato qualitativo, não altera o valor do patrimônio líquido. Então nós vamos sempre tentar o quê? Visualizar as possibilidades das questões, tendo em vista que hoje se perguntou que não é a condição cumulativa do PIS e COFINS e fez a pergunta do lançamento. Se fosse feita outra pergunta, em relação, quanto alterou o ativo? O ativo aumentou 156. Quanto aumentou o passivo? 156 também. Não interfere em resultados uma compra. Por isso é um fato permutativo. Então, questão de 2016 ainda, que caiu no primeiro semestre, da página 22, questão 5. Uma sociedade empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 2016. Aquisição de mercadoria para revenda para pagamento em 20 de fevereiro de 2016. A aquisição se deu por 180 mil. Nesse valor, você tem o ICM que você recupera, no valor 21.600, ele já deu calculado. PIS também não cumulativo, que você recupera, não cumulativo. A não cumulatividade se dá em relação às empresas de lucro real, essas grandes empresas, pode ser tanto indústria quanto comércio. E você também tem a posição do COFINS, 13.680. Temos que lembrar aqui que todos esses tributos são considerados tributos por dentro do valor da compra. Aí você tem aqui, valor total da nota. Como esses valores dos tributos são por dentro do 180, ele permanece um valor total da nota 180. Aí nós temos a seguinte condição, ele vende à vista 50% das mercadorias compradas. A venda se deu por 160. Com entrega imediata, tendo tributo ICM 19.200. Nós temos também, o PIS no valor 2.640 e um COFINS de 12.160. Todos os tributos aqui são tributos por dentro do valor da venda. Primeiramente, nós temos que analisar o valor do CMV, tendo em vista que nós não temos estoque inicial, o estoque inicial é 0, ele afirma na questão. As compras valem 180, o ICM, PIS e o COFINS você recupera. O estoque final, você sabe que ele vale metade do valor. O que representa isso? Se você pegar a compra menos os tributos, você tem o valor do estoque. Como metade vai ficar como estoque final e metade vai ser vendido, então você tem 70.875 como estoque final e CMV 70.875. Então, é uma condição que, do valor 141.750, uma parte será vendida, metade, e metade vai permanecer no estoque. Lançando o valor do CMV dentro do resultado, você tem as vendas, menos os tributos, a soma do ICM, PIS e COFINS, dando um montante de 34 mil. Venda menos tributos gera venda líquida, menos o CMV que você encontrou anteriormente, você tem um lucro bruto de 55.125. A resposta do nosso gabarito aqui, da letra C. Então, tomar bastante cuidado. Então, nós estamos aqui na questão 7, em relação à prova de 2016, que foi a primeira edição de 2016. Essa questão 7 trazia: uma sociedade empresária possui um único estabelecimento comercial. Em 31 de janeiro de 2016, apresentou os seguintes saldos no balancete mensal, referente ao registro de ICM sobre as compras.
e também sobre vendas, sendo que o ICM sobre as compras, você tem ICM a recuperar de 15 mil. O ICM a recuperar, quando você tem nos livros fiscais o registro de entrada pelas compras, nas notas fiscais você vai encontrar o valor do ICM a recuperar, que aqui vai ser contabilizado no ativo a débito do ICM a recuperar 15 mil. Nas vendas, você tem o ICM a recolher, que são contabilizados nos livros fiscais de saídas, as vendas com a condição da alíquota e também do cálculo, no caso 10 mil. Na apuração que está sendo perguntado aqui, ó, qual o lançamento da apuração do ICM? Você sempre apura pelo menor valor. Então a apuração sempre há débito e crédito. Menor valor, 10 mil. Menor valor, 10 mil. Então aqui você tem a apuração do ICMS. Quando você debita ICM a recolher, credita ICM a recuperar pelo menor valor, você fez a apuração do tributo, no caso ICM, e então você tem como resposta do nosso gabarito a letra D, dado. Exame de suficiência, prova de 2015, segunda edição do segundo semestre de 2015, questão 7. Um posto de combustível comercializa por mês aproximadamente 100 mil litros de etanol. Um posto de combustível, ele é uma empresa comercial. Ele compra para revender. Em determinado momento, constatou um índice de evaporação de 0,5% desse produto. O Conselho Nacional do Petróleo, o órgão que regula, considera normal um índice até 0,6%. O que é normal é até 0,6% em relação à perda que existiu de 0,5%. Segundo as normas brasileiras contábeis técnica geral, número 16, já revisado uma vez, sobre os estoques. O valor decorrente da evaporação é considerado, letra A, um desperdício e não pode ser contabilizado, exceto por determinação judicial. Não, isso não tem nada a ver com o assunto. Nós temos aqui que numa empresa comercial uma perda normal vai ser considerado para o resultado do DRE como perda ou despesa. Agora, eu deixei aqui, ó, se ele falasse a mesma questão em relação aqui, ó, dentro da indústria ou do setor de serviço, as perdas, se forem normais, serão custo da produção ou custo do serviço. E se a perda for anormal, no setor de indústria ou serviço, vai ser perda ou despesa. Então esse caminho vai servir muito. Letra B. Essa perda você vai ter um passivo a ser reembolsado pelo fornecedor, visto que a evaporação é conhecida até pelo Código Tributário Nacional. Não. Aqui, ó, você tem que lembrar que você vai ter que creditar o estoque e você vai ter que debitar a despesa. No caso aqui, ó, nossa empresa perdeu 0,5%. Se fosse aqui, ó, 1%, você estaria perdendo em relação a esse todo 1.000. Então você perde R$500, que é o 0,5%. Então você teria aqui, ó, 500 de despesa no resultado. Não tem nada a ver com passivo. Letra C, uma perda de operações descontinuadas. Aqui você não vai descontinuar a venda do petróleo e do álcool, no caso. Letra D, uma redução no resultado período, no demonstrativo do resultado período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente. É empresa comercial, é uma perda normal, vai para o resultado ou como despesa o próprio termo perda. Letra D. Ó, estamos falando aqui de uma prova de 2015, questão 14, da segunda edição de 2015. Ele tratava de uma sociedade empresária, ela está importando mercadoria por um equivalente a 21.400. Então, ele importou mercadoria no valor de 21.400.
foram gastos mais 2.421 de seguros e tarifas para desembaraçar na aduana. Além dos valores citados, a sociedade incorreu nos seguintes tributos, nos quais apenas o imposto de importação não é recuperável. Então, o imposto de importação vai fazer parte do custo. Já o ICM, o PIS e o COFINS vão ser tributos que você recupera, mesmo que você vai ter que arcar para desembaraçar no momento de pagar esses tributos, você vai poder recuperar porque você está comprando para revender. Com isso, você tem o valor da compra, mais o imposto de importação, mais o seguro e tarifa, dando um custo de 32.158,35, dando como resposta a letra C. Lembrando que o ICM, o PIS e o COFINS entraria para somar no pagamento, tá? Não é o caso aqui, como ele recupera, não faz parte do custo. Estamos agora na questão de 2015, da primeira edição de 2015, página 56, questão 4. Vai aparecer do lado, mas para você saber que tratava de uma questão de 2015, da primeira edição. Ele pede que uma sociedade empresária está comprando mercadoria para revenda com as seguintes informações. Ele já dá o valor da compra, 25 mil. Ele nos dá também que o PIS e o COFINS de 2.312,50 é no regime não cumulativo, você tem direito a recuperar. Ele me dá também o ICMS 4.250. Como ele compra para revender, esses tributos são não cumulativos e por dentro do valor da compra. A empresa está sujeita à não cumulatividade do PIS e do COFINS e ainda tem direito ao crédito tributário referente ao ICMS. Então ele tem direito a recuperar o ICM, tem direito a recuperar o PIS, tem direito a recuperar o COFINS, e pago na data da aquisição dessa mercadoria. Conforme a norma 16R, revisada já uma vez, sobre os estoques, o custo de aquisição total a ser reconhecido no estoque referente a essa transação será. Então nós deixamos aqui, ó, compra menos tributos dá o valor de custo. Se você olhasse no balanço, ó, não vai interferir no ativo nem no passivo. Você vai ter o débito do tributo a recuperar, o débito do estoque, e o crédito do custo de aquisição. Aqui seria uma atividade, aqui, ó, um fluxo de atividade operacional em relação ao dinheiro. A resposta ela vai estar em relação ao valor de custo do 18.437,50. Com isso, a letra A você deve marcar na questão de número 4. Então nós estamos aqui na questão 15 de 2014, primeira edição do exame para contador. Nós estamos adotando o balanço e os razonetes dentro do balanço, mesmo sabendo que o razonete não consta dentro do balanço, mas fica mais fácil para a visualização. Você vai ver que a questão traz: uma sociedade empresária apresentou o seguinte dado e transações do seu estoque de mercadorias para revenda. A composição desse estoque está 66 mil adquirido em relação a 300 unidades. Pagou à vista, ó, que é um fluxo da atividade operacional do pagamento do recurso. A empresa vai vender 200 unidades, só que se você notar bem a questão, no mesmo momento que ele vende por 70.200 unidades, haverá uma devolução pelo cliente de 50 unidades. Então ele não vendeu 200, ele vendeu 150 unidades. Por quê? Ele vende 200 e o cliente devolve 50. Houve efetivamente uma venda de 150 unidades. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei 70 mil, dividi por 200, achei o valor unitário da venda. Multipliquei por 150 unidades e encontrei 52.500, realmente a venda efetiva. Tá? A venda efetiva realmente foi 52.500. E eu coloquei aqui, ó, 52.500. Então esse valor 52.500 você vai ter no caixa, contrapartida da venda. Então você credita a venda, debita o caixa, que é um fluxo da atividade operacional. Eu somei os tributos sobre a venda, no caso o ICM 12%, o PIS 1,65%
e o COFINS 7,6%. Então, quando foi somado todas essas alíquotas, você vai encontrar 21,25%. Porque nessa questão ele não pergunta o tributo em relação individualmente a cada espécie. Então dá para você fazer um cálculo único e colocar, ó, tributo sobre vendas. Quando você coloca aqui, ó, o tributo sobre a venda, a débito, você tem um tributo a recolher no passivo. No caso, 11.156,25. Ficou fácil visualizar aqui, como eu tinha 300 unidades que valem 66 mil no todo, como eu vou vender metade, metade de 66 mil é 33. 33 mil é o valor do CMV. Pega-se a venda, tira o tributo e tira o CMV. Tem um lucro bruto, que foi a pergunta da questão. Qual o valor do lucro bruto? 8.343,75, que dá a letra dado. Estamos aqui para resolver uma questão de 2012 do exame de suficiência para contador, que é a questão de número 5. Uma sociedade empresária adquiriu mercadoria para revenda com pagamento à vista. Então vai sair dinheiro do caixa. O valor total dessa nota é 105. Então o valor total é o valor pago. Nesse valor estão incluídos 5 mil referente ao frete. O frete aqui, vocês vão notar que ele vai ter que fazer parte do custo da mercadoria. Já o tributo que você recupera, no caso o imposto, aí eu estou como exemplo aqui o ICMS, que é o principal imposto quando você compra para revender, compra menos ICM dá compras líquidas, no caso 88, mais o frete, você tem o valor de custo, que para essa questão é 93, a débito. Você tem o tributo que você recupera, comprando para revender 12 mil de ICM, tem o valor do caixa. O que ele perguntou na questão? Assinale o lançamento da operação. A letra A, ela já reflete na questão 5 o débito no ICM, o débito no estoque e o crédito no caixa. Era uma questão bem simples de compra de mercadoria para revender.